Perguntas e respostas. Quem é Meishu Sama? Meishu Sama é o nome religioso de Mokichi Okada. Literalmente, Meishu significa Senhor da Luz e Sama é uma forma respeitosa de tratamento. Mokichi Okada nasceu em 23 de dezembro de 1882 no bairro de Hashiba, Asakusa, na cidade de Tóquio, Japão. Desde criança, dedicou-se às artes e se preocupava com o bem-estar do próximo. Até os 38 anos de idade, Mokichi Okada foi ateu. Ele achava que a vida era algo que se construía somente com o esforço e a inteligência de cada um, crença que também aplicava à vida cotidiana com muito sucesso. Em suma, tinha absoluta confiança em suas possibilidades e acreditava que, se somasse esforços e vivesse corretamente como ser humano, não havia nada no mundo que pudesse sair em desacordo com os seus desejos. E até aquele momento, a vida o levou a crer que ele estava certo. Afinal, ele se tornara um respeitado e bem-sucedido empresário. Entretanto, chegou a época em que essa autoconfiança foi pouco a pouco desaparecendo. Os seguidos e sérios infortúnios que o atingiram na vida familiar e empresarial levaram-no a sentir a insignificância da força humana. Sem encontrar na filosofia e na ciência respostas racionais que lhe explicassem a causa de tanto sofrimento, passou a pesquisar diversas religiões em busca do caminho da salvação, isto é, de uma forma para se livrar dos infortúnios. A esse respeito escreveu: como resultado dos sofrimentos, acabei recorrendo ao que todos procuram nessas ocasiões, à religião. Não tive outra saída a não ser ir em busca da salvação no shintoísmo e no budismo, como era de praxe. Assim tive conhecimento da dimensão espiritual, como por exemplo a existência de Deus, do mundo espiritual, da vida após morte, etc. Refletindo sobre minha maneira de ser no passado, arrependi-me da própria tolice. Após esse despertar, meu conceito sobre a vida deu uma guinada de 180 graus. Intuí que o ser humano é protegido por Deus e que se ele não reconhecer a existência do espírito, não passará de um ser vazio. Identificando-se principalmente com seu propósito de reformar o mundo, Mokichi Okada ingressou na religião Oomoto e começou a se dedicar de corpo e alma aos estudos sobre o mundo invisível, os fenômenos parapsicológicos e a prática da fé. A partir de dezembro de 1926, durante 3 meses viveu uma preciosa experiência mística por meio da qual recebeu a revelação divina sobre, entre outras coisas, o passado, o presente e o futuro da humanidade, e o dele próprio, conforme os planos de Deus. Alcançou o estado de suprema iluminação espiritual e tomou conhecimento da missão que Deus lhe atribuíra, da causa dos problemas da humanidade e dos meios para solucioná-los e edificar um mundo paradisíaco, livre da doença, da pobreza e do conflito, e uma sociedade espiritual e materialmente desenvolvida. Em 1944, Meishu Sama iniciou no Japão a construção de protótipos do paraíso terrestre, também conhecidos como solos sagrados, a fim de deixar para a humanidade as bases e o caminho para a concretização do mundo ideal. Sendo assim, foram construídos no Japão, nas cidades de Hakone, Atami, Kyoto, esses protótipos que representam a essência da doutrina e da missão da Igreja Messiânica Mundial, que é a construção do paraíso terrestre. Seu maior legado, porém, foi qualificar o ser humano e conceder a ele a permissão de atuar como seu instrumento para transmitir a poderosa luz de Deus, o Jorei, que purifica o espírito e o corpo e elimina a causa de todos os sofrimentos humanos, conduzindo à verdadeira saúde, prosperidade e paz. Meishu Sama atuou ainda em diferentes áreas. No campo das artes, construiu museus, criou jardins que harmonizam a beleza da natureza com aquela idealizada pelo ser humano. Da mesma forma, dedicou-se à ikebana, à caligrafia e a outras expressões artísticas. No campo das letras, além de ter escrito poemas,
Seus ensinamentos apresentam os princípios da verdade revelada por Deus para a construção de um mundo verdadeiramente civilizado. A partir de sua experiência pessoal de cultivo da terra sem o uso de adubos, foi o precursor do método da agricultura natural, em que a grande natureza é a mestra. O solo é valorizado como um ser vivo e os alimentos são plenos de energia vital. Sua proposta de salvação da humanidade integra, portanto, espírito e matéria. Meixo Sama ascendeu ao mundo divino em 10 de fevereiro de 1955, mas seu sonho de fazer a humanidade feliz ressoa dentro de cada um de seus seguidores no mundo inteiro. Qual é a importância da leitura dos ensinamentos? Os ensinamentos foram escritos por Meixo Sama em estreita união com Deus. Meixo Sama os denominava escrituras divinas. Como aqueles representam a própria vontade de Deus, o espírito de quem os lê se purifica e a pessoa vai galgando níveis de iluminação mais elevados, transformando-se naturalmente em um ser humano paradisíaco. Extraído do livro Os Novos Tempos.